Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total, desde 2001 no endereço gptotal.com.br, também há muito tempo nas redes sociais. Você está em nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes para lá de especiais durante a semana. Temos aqui, como você muito bem sabe, você que está acompanhando o canal aqui durante esse ano de 2024, a gente faz as análises dos grandes prêmios nos fins de semana, a gente traz as nossas pautas históricas também e as entrevistas que a gente gosta muito também de trazer. E aqui a gente tem, mais uma vez, como nosso entrevistado, o jornalista Ernesto Rodrigues, ele que se torna a primeira pessoa a ser entrevistada 2 vezes em nosso canal e que temos aqui como pauta, exatamente, você inaugura aqui o BIS, Ernesto. E a gente traz aqui o Ernesto para ele poder, ele, como biógrafo de Ayrton Senna, ele escreveu o livro Ayrton Senna, Herói Revelado, que recentemente teve uma edição atualizada, cuja orelha foi escrita pelo nosso chefe aqui do GP Total, o Eduardo Correio, que também é um orgulho para a gente ter o nome GP Total no livro, a gente fica muito contente com essa situação. E a gente traz o Ernesto para que a gente possa fazer aqui uma mesa redonda em que a gente possa discutir a respeito do seriado Senna, que está em exibição na Netflix, um grande sucesso de audiência, tem sido o seriado em língua não inglesa mais assistido mundialmente na Netflix, traz o nome Senna à tona mundialmente como um assunto que está rendendo muito neste momento. E, claro, né, o Ernesto, enquanto biógrafo do Senna, escrevendo aquela que talvez seja a biografia mais completa dos aspectos pessoais do Ayrton. O Ayrton, a gente sabe que é um piloto que provavelmente foi o mais biografado entre todos os pilotos do esporte a motor. O Ernesto traz uma visão muito humana, em que ele coloca o Ayrton como ele descreve no título do livro, o herói revelado, faz revelações a respeito de uma trajetória de vida que foi muito intensa e foi, claro, teve o fim abrupto que todos sabem. E para a gente poder discutir a respeito do seriado, que é um outro produto, né? A gente estava falando de uma biografia, mas a gente agora está falando de um outro tipo de bem simbólico, que é um seriado de televisão, que tem as suas licenças poéticas, como os filmes de Hollywood, em que a gente está aqui não para dizer, isso aqui aconteceu, isso aqui não aconteceu, mas sim a gente poder destacar o seriado como um produto, né? E a gente poder discutir quais foram os aspectos positivos e negativos, né, de várias coisas que a gente pode falar a respeito de produção, diálogos, a reprodução de figuras humanas, de todo o equipamento, entre outros aspectos que a gente vai poder trazer aqui. E para essa tarefa, trago aqui na noite de hoje, mais uma vez, os nossos queridos amigos João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome não vou proferir, e meu amigo Márcio Madeira da Cunha, diretamente da região serrana do Rio de Janeiro. Ernesto Rodrigues, meu boa noite a você, e, como eu já disse, você é o segundo, você inaugura o BIS aqui do nosso canal. É um grande prazer a gente ter você aqui novamente, para a gente poder discutir justamente de um tema que você, obviamente, conhece em enorme profundidade. Meu boa noite a você, Ernesto. Boa noite, Lucas. Boa noite, João Carlos. Boa noite, Márcio. Muito obrigado. Me sinto honrado de ser o primeiro bis de vocês. E estamos aí, estou à disposição para conversar. Concordo muito com essa introdução que você fez sobre a melhor maneira de discutir essa série, entendeu? E começo dizendo que para mim, tecnicamente, eu não devia nem aceitar essa conversa, porque como um cara que passou um bom tempo da minha vida pesquisando, escreveu um livro de 640 páginas sobre o Ayrton, e 20 anos depois fiz uma atualização com 60 inserções de atualização, não deveria ser muito recomendável eu querer comparar um trabalho com o meu, não porque fui eu, não porque foi meu trabalho, com uma série com o tamanho que tem a série da Netflix.
Mas, ainda assim, eu acho que dá para, com muito cuidado, eu não quero ser interpretado como uma pessoa ressentida, reclamando, atacando a série, qualquer que fosse o motivo, não é a minha ideia. Mas algumas coisas eu acho que dá para conversar, que dá para a gente colocar em discussão, tanto nos aspectos positivos quanto negativos. Então, eu fico à disposição de vocês aí para a gente conversar. Legal. Quer começar, João? Pode ser. Boa noite, Lucas, boa noite, Ernesto, boa noite, Márcio, boa noite quem nos assiste, ou bom dia, boa tarde, para quem está nos vendo. Realmente, Ernesto, o seriado do Senna, ele nos trouxe muitas emoções, emoção de nostalgia, né, para quem estava assistia as corridas. No nosso caso aqui, o Senna faleceu, eu tinha acabado de fazer 12 anos, né, mas eu acho que o principal foi trazer para essa moçada de agora, esses jovens, que só vão falar do Senna muitas vezes pelos pais, pelos avós, pelos tios, por parentes, e conhecer o Ayrton Senna. Eu queria saber, mas qual foi a sua... quando você assistiu, qual foi a sua emoção? O que você sentiu no final do seu episódio? Qual foi o seu sentimento? Olha, João, vou dizer para você muito sinceramente, quer dizer, por mais que estejam valendo, porque eu vou responder agora as premissas que eu acabei de fazer agora há pouco, de que não dá para comparar uma série com um livro, é um absurdo isso. Isso vale tanto para a literatura quanto para um livro de não ficção como o meu, porque é impossível se competir com a imaginação humana. Tá? Qualquer pessoa que lê uma pessoa que lê um parágrafo de um livro ou uma página de um livro, o que se passa na cabeça de uma pessoa, por melhor que seja o cineasta, ele não vai conseguir, primeiro, atender a todas as pessoas do mesmo jeito. Cada um tem uma leitura, né? Então, é por isso que eu sou muito contra. Assim, se eu assisto um filme, eu não vou ver o livro, eu não leio o livro, e vice-versa. Devo confessar que eu assisto muito mais filmes do que leio livros nesse sentido. Mas, então, feita essa ressalva, eu acho que a série, mesmo assim, não correspondeu à minha expectativa, por vários motivos. Primeiro, quer dizer, eu prefiro, inclusive, começar destacando os aspectos positivos que eu acho. Assim. Eu acho que o Gabriel Leone incorporou de uma maneira assustadora até o modo, a linguagem corporal, até o jeito de falar, fora o cuidado que o pessoal da direção de arte e de figurino teve de vestir de acordo da mesma maneira que o Ayrton se vestia antigamente, quer dizer, durante a vida dele, né? Então, quer dizer, eu acho que o Gabriel foi sensacional. E aí sim, eu lamento que esse talento dele para interpretar o Ayrton não tenha sido explorado de uma maneira um pouco mais rica, mais complexa, mais adulta, eu diria. Entendeu? Quer dizer, o Ayrton da série é um Ayrton muito, muito pré-fabricado que eu acho pela família, que teve um poder muito grande de influência no resultado final. Basta ver a vida amorosa do Ayrton, como foi retratada, que eu acho foi lamentável. Nesse ponto foi lamentável, entendeu? Então, assim, acho a série nesse sentido. O Gabriel, assim, nos momentos de pista, nos diálogos e tal, em que ele foi utilizado, eu acho que ele foi muitíssimo bem, merece prêmio por isso. Tá? Em relação à parte esportiva, a minha decepção foi maior ainda, por dois motivos. Primeiro, sabendo que a Netflix já exibe uma série que fez história sobre a Fórmula 1, né, que tem exibido a série sobre a Fórmula 1. A Netflix, mas não a brasileira, mas a Netflix internacional, que produz a série da Fórmula 1, eles adquiriram uma maneira de filmar a Fórmula 1 e que eu não entendi por que a produção da Netflix brasileira, essa produção do Ayrton, não bebeu um pouco na experiência deles na hora de cenas de pista, por exemplo, entendeu?
Acho, por exemplo, que... Eu não sei se vocês querem perguntar, fazer por partes, mas assim, a gente pode entrar em detalhes, mas assim, eu vou dar uma geral e depois vocês vão perguntando para vocês, para atender mais a vocês do que eu ficar falando aqui um monte de coisa. Mas assim, então, assim, do ponto de vista do Gabriel Leone, sensacional. O cuidado da direção de arte na reconstituição de tudo, isso para quem, como nós todos assistimos e acompanhamos Fórmula 1, isso foi precioso, assim. Tudo, dos macacões, de tudo, dos carros, tudo perfeito. A direção de arte e a cenografia, assim, foi perfeita, entendeu? Nesse aspecto. Agora, o retrato do Ayrton ídolo também tem minhas exceções, porque foi feito um retrato muito maniqueísta dele, muito como se ele fosse muito querido de pessoas pobres da favela. Não é isso. Quer dizer, as pessoas pobres da favela também gostavam dele, mas o Ayrton foi, acima de tudo, um ídolo da classe média e da classe alta brasileira. Entendeu? Então, quer dizer, então fica aquela cena de favela com bandeirola verde e amarela, entendeu? Também pintaram uma coisa que vocês que acompanham a Fórmula 1 e o esporte automobilístico em geral, tenho certeza que vocês vão concordar comigo, que não existia aquele negócio de hooligan na pista, dizendo para o Ayrton ir embora. E na Fórmula 3, então, na Fórmula 3 inglesa, então, era mais difícil. Hooligans na Fórmula 3 inglesa, então, foi uma parte que eu achei um pouco constrangedora também. Foi um pouco decepcionante, eu achei fraca, entendeu? Para tudo que disseram, pelo tempo que levou para ela ser feita. Lá atrás, sei lá, 7 anos atrás, eu fui convidado pelo pessoal da Gulani, tive um almoço com eles até me pagaram uma mixaria lá para uma consultoria, fizeram questão de pagar o almoço e uma grana assim, pela conversa, e certamente tinham lido meu livro e tal, e me perguntaram muita coisa, eu falei e tal, assim, não houve nenhum tipo de conversa, a gente queria que você fosse nosso consultor, nada disso, mas foi ali. E justamente por ter tido essa conversa, foi bom, os caras estão levando a sério a proposta e tal. Mas, para mim, eu tenho que confessar que, feita essa gigantesca ressalva de que livro é uma coisa e série é outra, para mim foi decepcionante. A impressão que eu tive, Ernesto, é que tinha gente séria no projeto. E tinham pessoas ali que gostariam de ter feito uma coisa realmente séria. Foi a impressão que eu tive, assim, de que tinham pessoas, o cuidado, como você bem colocou, aos detalhes, a ambientação, isso assim, me surpreendeu positivamente, e eu tive a impressão realmente que teve pessoas que tentaram levar aquilo muito a sério. Mas, como você falou, além de ser uma obra de ficção, uma obra de entretenimento, é uma obra autorizada, mais do que autorizada, quase que encomendada, vamos dizer assim. Então, e sabe qual é a sensação que eu tenho, Ernesto? Bom, primeiro, assim, eu tenho noção de que a série não é feita para mim. Eu não sou o público-alvo dessa série. Quem gosta de... 2, 3, 4. 2, 3, 4. Quem gosta dessa questão factual vai buscar o livro do Ernesto, tem um material, uma literatura grande sobre Ayrton, tem coisas também ruins também, mas tem a referência principal é a própria biografia do Ernesto, há outras boas biografias, e há bons materiais audiovisuais também, inclusive o próprio Ernesto produziu vários deles. Então, assim, quem quer se informar factualmente tem material para isso. Eu acho que, assim, os erros do filme de 2010 me incomodam, às vezes, mais do que os erros da série, porque o filme de 2010 se propõe um documentário. Então, a narrativa dele, as linhas narrativas, os erros narrativos dele me incomodam mais do que uma série que é assumidamente, de certa forma, entretenimento. Mas eu vou encerrar, já vou te passar a bola, né? A impressão que eu tenho é que a própria família não conheceu o Ayrton de fato. A impressão que eu tenho é essa, de que eles não entenderam por que o Ayrton era tão especial, inclusive nas imperfeições dele. Porque eu me identifico muito com as imperfeições do Ayrton, com a brasilidade do Ayrton, a forma como até ele, quando sentiu que o sistema estava contrário a ele, no Japão, não desde a Fórmula 3, mas como ele botou na mesa e falou, tá bom, é assim, vai ser do meu jeito. Claro que é errado, mas a forma como ele partiu para cima e enfrentou, eu me identifico com tudo isso. E eu acho que realmente, assim, a impressão que dá é que para a família talvez a história não seja boa o bastante. Não entenderam por que ele fez.
não havia necessidade de santificar o personagem. Isso gera muita resistência por parte de quem é mais velho de guerra, de quem conhece a história. Acaba ficando com uma antipatia até para o personagem. Tem uma ala da imprensa que persegue o Ayrton por causa desse tipo de coisa, né? E assim, uma coisa que digamos assim, os tentáculos da família foram muito além daquela questão de Adriana Galisteu ser praticamente transformada num momento ali insignificante. Nota de rodapé. O que não é verdade, né? Foi muito além dessa questão e a supervalorização da Xuxa também, quer dizer, também não citaram a Cristine Ferrati, que foi uma mulher que morou com a Ayrton, viveu com a Ayrton 2 anos, antes da Galisteu, quer dizer, entre a Xuxa e a Galisteu, e foi uma mulher importante na vida dele. Né? Mas não é nem por aí, tá? Assim, mas, assim, a mão da Viviane, que eu acho que foi a pessoa que sempre foi a pessoa mais assertiva nesse negócio, aí se estendeu ao mundo da Fórmula 1, por exemplo. Quer dizer, que é coisa mais interessante e instigante do ponto de vista dramático do que a rivalidade real, o ódio real que existiu entre Ayrton Senna e Nelson Piquet, por exemplo, para ser explorado isso numa série, sabe? E baseado em fatos reais, entendeu? Quer dizer, como não pegar isso? Dois brasileiros campeões que dividiram a torcida brasileira em algum momento, de alguma maneira, e um deles teve um comportamento lamentável, e o Ayrton sofreu muito com isso. Isso seria um espetáculo para qualquer série que se pretendesse ser biográfica. Isso não foi nem citado, o Piquet aparece em 2 takes da série, entendeu? Lá em Mônaco, desprezando o Ayrton, e depois naquela famosa reunião lá em Suzuka, né, em 90. Né? Quer dizer, é uma pena. Outra coisa, o Prost é pintado como se fosse um Dick vigarista, um babaca, incompetente. Gente, sabe, o próprio Ayrton dizia que os dois, um não seria o que foi sem o outro, entendeu? Quer dizer, os dois eram geniais, cada um no seu estilo. Né? O filme a família não deixou mostrar não as deficiências, mas as características polêmicas do Ayrton, a agressividade que ele teve no tempo da Lotus, da Fórmula 3, depois da Lotus, sabe? Quer dizer, a maneira como ele tratou os companheiros de equipe, entendeu? Então, tem uma série de coisas que seriam bonitas e mostrar como ele também, como um ser humano, foi melhorando, foi reconhecendo aqui e ali, sabe? Tem um episódio que ele se reconciliando com Jack Stewart, por exemplo, que seria lindo de fazer isso. Que os dois tiveram um pega para capar na frente de todo mundo, uma entrevista famosa, e no ano seguinte o Ayrton se encontra com Jack Stewart no hotel em Adelaide, e os dois têm uma conversa linda que o Stewart contou para mim, quer dizer, sabe? Então, quer dizer, para mim não, para muita gente, inclusive para mim, né? Mas então, assim, a maneira como a mão da família se estendeu até a Fórmula 1 é que é lamentável, entendeu? Para pintar, assim, desmerecendo outros pilotos, nem sequer citando o Nigel Mansell, gente. Sabe? Falar sobre isso. E o Schumacher, gente, que é coisa mais... que é plot melhor para um final de série do que um jovem que estava desafiando ele e tal, que estava na caixa de câmbio dele. Sabe, do ponto de vista dramático, é uma pobreza absoluta a série. Então, e isso aí eu só posso atribuir, porque, gente, não é possível, com esse dinheiro todo, com tanto dinheiro, que a gente sabe que foi, sei lá, 250 milhões de reais, uma coisa assim. Estão falando em 170, eu tenho um número aqui, né? 170 milhões de dólares. Então, quer dizer, como é que com um dinheiro desse não fizer outra coisa? A Fórmula 3... Gente, a Fórmula... Assim, eu vi depois que eles usaram uma super tecnologia nova de LED, que é uma espécie de super chroma key, que é tridimensional, que coloca os fundos no carro e tal. Aí depois, eu não sei se vocês viram o making-off da série, que tem o pessoal filmando o menino na McLaren e tal, e o pessoal filmando e uma tela passando ao lado, assim, mostrando a paisagem. Não sei como que uma tecnologia
como essa, a qual eles tiveram acesso, não foi usada para fazer uma variação das pistas de Fórmula 3. Pô, Truxton é uma coisa, Brands Hatch é outra coisa, Silverstone é outra coisa. Eu fui lá e filmei baratinho pra cacete, fiz onboard lá na minha série, espetáculo, gastei menos de 1.000 libras, entendeu? Sabe? Para alugar lá por 1 hora e botei lá a GoPro lá não eu, né? A equipe que estava comigo. Botou uma GoPro ali no para-choque do carro que eu aluguei e eu pilotei lá 40 minutos em Brands Hatch, em Silverstone, em Monza, na Itália, a mesma coisa, em Zandvoort. Gastei menos que um lanche da turma do filme. Seriado. Entendo isso. Como é que todos os lances importantes da Fórmula 3 foram num lugar lá que eles filmaram os carros meio como se fosse uma avenida, assim, andando meio... fazendo aquela coisa... aquilo ali eu vi como uma maior mendigaria do seriado. Tudo ali parecia ser exatamente a mesma coisa. Como você falou, como se Silverstone fosse igual a Brands Hatch, fosse igual a Knockhill, fosse igual a Truxton, etc. E outra coisa, nós todos que acompanhamos sabemos que carro, de qualquer forma, fica um embutido no outro, só sai para cortar ali na hora do vamos ver e tal. Não fica aquela coisa de... parecendo... Alguém falou isso, aquele joguinho, chama... Aquele joguinho de vídeo que fica antigo pra cacete, esqueci o nome agora. Mario Kart, uma coisa assim. Esse Mario... É Enduro, não? O Enduro do Atari? Um joguinho desse que fica... Acho que é o Enduro com essa zoadinha assim, meu. O que é, sabe? Então, em suma, eu procuro ter cuidado para não ficar, digamos, descendo a lenha, mas foi uma coisa que me decepcionou demais, entendeu? Isso aqui não é, digamos, ressentimento, isso que eu estou manifestando aqui, é muito mais uma profunda decepção com o personagem ao qual eu dediquei parte da minha vida profissional, pô, entendeu? Sabe? Então é isso, sabe? Tendo um livro como o meu, tendo outros livros muito bons, por que os caras não puderam fazer uma coisa melhor, gente? Assim, o brasileiro não precisava desse tipo de fantasia do Ayrton, sabe? De poupar os momentos negativos dele, entendeu? A vida difícil que ele teve com a primeira mulher no começo, lá na Fórmula Ford, entendeu? Em 82. Isso é uma pena. Mas vamos lá. Ernesto, a gente está falando aqui em ausências. Eu estava até conversando aqui antes da gravação. Eu achei duas ausências que me chamaram muita atenção, foi do Armando Botelho e do Braguinha. E foram dois personagens importantíssimos para a carreira do Ayrton. No seu livro falado, e o Senna sofreu muito quando o Armando Botelho morreu. No seu livro, ele foi em Hockenheim, ele chorou e ficou desesperado. Melhorou no motorhome, exatamente, desabou, exatamente. Isso. Então, assim, são duas ausências que chamaram muita atenção. Muita gente está falando. Muita gente fala da Galisteu, mas assim, mas essas duas, então, chamam muito minha atenção. Que foram dois personagens, amigos da família, não pareceram. Exatamente. Não, assim, e outra, assim, falando de jornalista, tem dois jornalistas. Assim, o Reginaldo foi transformado num boneco, assim, do lado do Galvão lá, e pior, pegaram a íntegra de uma entrevista histórica do Ayrton, em que ele chorou, que foi feita pelo Reginaldo, e botaram com aquela repórter que eles inventaram, foi uma espécie de combo de tudo quanto é jornalismo, né, galera? Mas uma coisa muito infeliz também, porque ficou, sabe, não reproduziu, tinha vários tipos de approach, de abordagem, jornalistas que não gostavam deles, tinha os que gostavam, quer dizer, então botaram tudo naquela moça com cara de inteligente, de sabichona, toda hora entrava ela em cena para falar, para provocar o Ayrton, com aquele horário meio 39 dela, sabe? Pô, sabe, assim, gente, como é que pode isso, gente? Assim, fazer, assim, transformar uma história tão rica, tão complexa, e também tão cheia de ganchos bons dramatúrgicos, né? É isso que eu lamento, sabe? Numa série como essa. É o que eu falei. Eu não poderia, em tese, nem dar essa entrevista e nem essa série, entendeu? Mas vamos lá. Márcio, vai você. Como eu disse, eu acabo sendo repetitivo, mas é porque eu sinto realmente que a história é boa o suficiente, a história é boa demais.
você, quando exclui Neomancer da história, você exclui uma Herês 86, por exemplo, que é uma prova fantástica, né? Para chegar para 14 milésimos da frente. Que podia ser reproduzida naquela chegada apertada, dava tranquilamente para fazer aquilo, para criar uma tensão. Olha, diga, Paulo. Eu tentei, assim, de fato. Eu sei que o público de automobilismo geralmente é um público meio chato. A gente é muito detalhista, a gente é diferente, é um público diferente do público de futebol, é um público que se leva muito mais a sério, um pouco mais envaidecido do próprio conhecimento. Então, eu tentei me esvaziar de tudo isso e ver a série ciente de que, como eu falei, eu não sou o público-alvo dela. E, assim, tenho visto um aquecimento grande do nome Ayrton, muitas pessoas que não são ligadas ao meio falando dele. A gente sentiu isso aqui no canal, a sua entrevista, nossa, foi como tivesse feito semana passada. Voltou a ter um monte de visualização. Que legal. Eu sinto assim, eu hoje estava no trabalho, estava ouvindo pessoas que não são ligadas no assunto, falando sobre isso. Agora, você ouve reprodução de mitos, de coisas que também não são verdadeiras, que não aconteceram. Isso eu acho lamentável, isso eu acho triste, por mais que saiba que, assim, não faltam meios para quem quiser se informar. Mas o meu maior lamento é perceber que, assim, o Ayrton, apesar de trabalhos como o seu e você, só por livro você fez mais de 200 entrevistas, né? Depois você fez mais um bocado ainda por outros materiais, quer dizer, dá para botar mais 300 entrevistas tranquilamente que você fez. E ainda hoje eu sinto o Ayrton incompreendido para pessoas próximas a ele. Eu estou sendo repetitivo, mas eu sinto que a essência dele, sabe, eu estou escrevendo um livro só na parte esportiva dele. Você deve lembrar que o Chaplin falou assim, quer me entender, veja meus filmes. Eu sinto que a alma do Ayrton está muito nas corridas ali, o comportamento dele. E como você falou, ele tem um arco muito bonito, porque o Ayrton da Fórmula 3, o Ayrton do início do primeiro ano da loja, 85, não é o Ayrton de 93. A natureza dele continuou sendo muito forte, ele continuou muitas vezes sendo incapaz de aceitar uma ultrapassagem, mas ele mudou muito, ele amadureceu muito. Gente, isso é bonito, gente. E 93, que foi a temporada mais heróica da vida dele, gente. 93, Donington Park, sabe? Nenhuma palavra sobre isso, sabe? Também a Interlagos, Adelaide, aquela corrida bonita que ele fez, sabe? E o episódio também que daria uma bela de uma esquentada, a troca de soco dele no Irvine, lá no Japão. Seria legal. Tem um monte de situação assim que podia ser explorada cinematograficamente, que iria, sabe? E ficou aquela coisa de, sabe assim, muito pobre, muito panorâmica, não é, Ernesto? Acho que seria a palavra panorâmica. E outra coisa assim, por exemplo, a tentativa de tentar mostrar que estava o mundo inteiro, a Fórmula 1 toda contra ele, a ponto de colocarem, até um cara da Reuters me ligou entrevistando, me perguntando se eu tinha alguma informação, não estava no meu livro, mas se eu tinha informação sobre a presença do Jean-Marie Balestre quando o Ayrton perdeu o título de campeão mundial de kart. Gente, como que botaram um Balestre assistindo a corrida do Ayrton de kart no Estoril, se não me engano, ou na Holanda, não sei onde. Estoril. Foi no Estoril. No Estoril. Gente, como é que, para que isso? Botar o Balestre lá? Outra coisa também que aí haja licença poética, porque aquela carta do Ayrton, a maneira como o filme mostra a carta do Ayrton para o Balestre, não foi. O Ron Dennis deu uma copidescada na carta, interferiu. O Ayrton ficou furioso depois com ele, entendeu? E o filme não, a série mostra o Balestre lendo aquela virtual esporro que ele estava levando do Ayrton, e aí amassa o papel e joga. Gente, aí também é demais, né? Quer dizer, você começa haja licença, né? Então, nesse aspecto, assim, agora, para muita gente, a gente tem que levar em conta o seguinte, Lucas, João e Márcio, é o seguinte, nós somos nós quatro somos um nicho, entendeu? O brasileiro lembra desse Ayrton aí da série, entendeu? O brasileiro, a maioria dos brasileiros lembra desse Ayrton da série.
curte um pouco essa coisa quase que essa visão dele como um santo, assim, uma coisa meio religiosa em relação à morte dele. Acho que eu disse isso na outra entrevista, que eu preferia muito mais que o Ayrton envelhecesse igualzinho o Pelé, para poder saborear e curtir tudo que a vida e o amor que as pessoas tiveram por ele, entendeu? Então, mas o brasileiro que fazia a audiência da Globo explodir na manhã de domingo, da Ibope de Jornal Nacional, é esse brasileiro que vê esse aí dessa maneira, com esse ser, esse super-homem que imbatível nas pistas, injustiçado, perseguido, e um bom menino, um bom brasileiro, um bom tudo. Aí fica uma coisa... Não fica real, né? Infelizmente. Com o seguinte detalhe aqui, né, essa é uma informação que eu levantei, inclusive, para a nossa pauta, uma informação vinda da Forbes, que quando o Senna morreu em 94, 43% dos brasileiros ainda não haviam nascido em 2023. E isso explica muito da produção do seriado para uma nova geração entender quem foi o Ayrton. 46%. E na própria produção, eles falam assim, não, isso aqui é para uma nova geração saber quem foi o Ayrton Senna. Dito isso, você acha que a série vai invariavelmente despertar mais interesse nas pessoas lerem o seu livro, não só te procurarem como a gente está procurando, mas nossa intenção com você foi outra, né, da gente poder debater a respeito dos aspectos que envolvem esse bem simbólico que é o seriado da Netflix, mas você acredita que vai existir mais interesse em leitura de livro, a questão aí, puxando o que o Márcio disse, de querer o factual, o documental, olha, sabe, com o Ayrton, ou essa geração nova vai querer ver mais coisa a respeito do Senna no TikTok, sabe? Como é que você acha que vai funcionar isso? Não, nós estamos vivendo um momento, esquece automobilismo, Fórmula 1, um momento revolucionário do ponto de vista com inteligência artificial e tudo, como as pessoas estão consumindo informação, e é uma temeridade eu ficar tentando achar o que pode acontecer. Realmente, eu estou lançando a trilogia sobre a Globo, lançado em março agora, e estou escrevendo atualmente o 3º volume. O livro está bem, está sendo falado, não tenho a menor ideia de quanto vai vender, por mais que seja, modéstia à parte, um documento que nunca ninguém fez sobre a Globo. Então, assim, feita essa ressalva, na verdade, eu torço para que as pessoas procurem meu livro. Tá? Eu até fiz uma sugestão para a editora Tordesilhas, que eles gastassem um dinheiro, mas aí não sei, não fizeram, mas assim, que quando fosse lançada a série do Senna, eles fizessem anúncios assim de 1/4 de página, encostado em alguma coisa do noticiário do Senna, nos jornais, assim com uma foto do meu livro, assim, dizendo o seguinte: se você que está assistindo a série, leia esse livro e tenha todas as temporadas da vida dele e sem cortes. E cortes da família. Questão de marketing para o livro, entendeu? Porque, na verdade, é isso mesmo, entendeu? No livro tem todas as temporadas, em todos os sentidos de temporada, né? E sentido afetivo, sentido esportivo, sentido de todos, né? E é sem cortes mesmo. Quer dizer, foi um livro que eu escrevi absolutamente livre de qualquer tipo de controle, por mais que as séries, por exemplo, acho que eu já contei para vocês, a Viviane tentou interferir, pediu à direção da Globo que não deixasse que fosse eu o diretor da série o Ayrton Senna do Brasil, a série de 2014. Mas aí o Schroeder, ele manteve, pediu só que eu fosse conversar lá com o pessoal do Instituto Ayrton Senna, e aí eu expliquei que o livro era uma coisa, e ali eu estava contratado pela TV Globo para fazer uma história do jeito que a TV Globo queria, então era outra coisa.
E fiz a série com muito prazer, tenho muito orgulho dela. Mas, em suma, eu torço para que as pessoas tenham interesse e, assim, eu acho que o livro continua sendo um documento para quem, eventualmente, desconfiar, mas será que foi isso mesmo? Sabe? Então, essa história que ficou meio mal contada, entendeu? De repente começa... Agora, você está dizendo que ela está fazendo sucesso, tá? Agora, eu estou vendo muita gente, quer dizer, eu não tenho rede social, não tenho Instagram, não tenho nada, mas eu leio e ouço e pessoas no WhatsApp de amigos e tal, então falam de gente detonando a série por causa dessa questão da Adriana Galisteu, entendeu? Quer dizer, o que mostra muito bem o tipo de público que estava querendo ver. É esse brasileiro, não os tarados por Fórmula 1 feito nós, entendeu? Ou seja, a pessoa foi lá para querer ver a vida do ídolo dela, assim, né? Que por acaso era um piloto que ganhava muita corrida, né? Então, sabe? Então é isso, no fundo é isso, a verdade é essa. Então, quer dizer, e aí a pessoa vai lá e fala, cadê a Adriane, porra? Entendeu? Está todo mundo meio decepcionado por aí um pouco, entendeu? Eu acho. E você não, é uma coisa que a gente pode até falar, né? Acho que você poderia explicar, Ernesto, a importância da Galisteu, né? Já que o seriado não mostra, aí você poderia até falar um pouquinho da importância da Adriane Galisteu para a vida do Ayrton Senna, naqueles momentos finais, né? Dos últimos anos. Sim, não, ela foi. Um ano e meio. Veja bem, ela foi um marco, um famoso turning point na vida do Ayrton, do ponto de vista não do rompimento dele, como me lembrou um grande entrevistado do meu livro e da série, que foi o Owen Mahoney, o piloto do Ayrton, o inglês. Ele foi um sujeito sensacional. E ele mesmo assim, que ele foi testemunha muito da intimidade. Imagina, a família Senna viajava no jato pilotado por ele, entendeu? Então, quer dizer, antes e depois da morte do Ayrton, entendeu? Então, ele falou assim, não foi um rompimento, mas foi uma emancipação do Ayrton. Na época da Adriane, o Ayrton começou a fazer, deixa que eu cuido do meu avião, porque o pai gostava muito de controlar tudo, inclusive a agenda dele, entendeu? E ele falou assim, não, deixa comigo, eu cuido disso, não, eu não vou passar tal data aí com vocês, eu vou passar com a Adriane, nessa linha, quer dizer, um cara e o testemunho de muitas pessoas que acompanharam ele é que ele estava um pouco mais relaxado, ele deixou de ser aquele cara, o cara, peraí, só um minutinho, deixou aquele cara com essa cara aqui, ó, entendeu? Essa cara meio triste, meio sofrida, que ele sempre teve. E eu digo para vocês o seguinte, eu devo ter visto milhares de fotos do Ayrton Senna para fazer livro, para fazer filme, para fazer série e tal. E olha, a dificuldade para descobrir uma foto dele feliz, aberto. Exemplo, um raríssimo, por exemplo, ele no pódio de Donington Park, no 93, com aquela bandeira do Brasil. Aquele sorriso aberto. Quer dizer, era um cara assim. Aí, de repente, chega, e justamente, quando foi isso? 93. Ele já tinha conhecido a Adriane. Ele estava em outro ritmo. Então, quer dizer, e eu acho assim, que foi um momento de emancipação, eles se gostavam. Eu não vou dizer que queria casar com ela, isso é ela que vai dizer, que diga e tal, mas assim, foi uma pessoa que fez bem para ele. E estava com ele, sabe, assim. Não foi a Xuxa que foi pintada como viúva no velório lá, que estava com ele, não era a Xuxa. Sim, a Xuxa ligava para ele. Ele, às vezes, falava com ela por telefone. Inclusive, no caso quando o Ayrton estava com a Cristine Ferraccio, antes da Adriane, teve uma vez a Cristine contou, e está no livro, que ela tentou ligar e disse, ele não vai te atender não, e tal, ele está dormindo e tal. A Xuxa ligou e ela cortou o barato da Xuxa. Então, quer dizer, foi uma pessoa importante, merecia ser tratada. Se ela se aproveitou disso, como a família sugeria, a ponto de fazer um grampo, que eu digo, né? Você sabe da história do grampo que o pai do Ayrton mandou colocar nos endereços do Ayrton para tentar pegar alguma maledicência da Adriane e tal. Quer dizer, assim, ela tinha uma importância e que, ainda que ela depois tenha tido uma atitude, vamos dizer, logo depois de escrever aquele livro que foi um best-seller, vendeu 300 mil exemplares,
quem dera eu vender como livro O Caminho das Borboletas, que era o nome do livro dela, né? Quer dizer, foi um livro psicografado pelo ai meu Deus, falecido jornalista, muito competente. Guilherme Beirão, é isso? Beirão, exatamente. Então, quer dizer, uma história, ainda que ela tenha sido, vamos dizer assim, um pouco oportunista, quem acha, eu não tenho opinião sobre isso, mas assim, que ela tenha sido condenável, mas assim, ela foi importante pro cara, pô, sabe? Era ela que estava com ele quando ele morreu, pô. Foi para ela que ele ligou na manhã de sábado, depois de ouvir a gravação do Grampo, dizendo que queria conversar com ela, entendeu? Sabe? Então, como é que tira uma história dessa, sabe? Assim, e aí não me surpreende. Assim, eu achava, como é que eu vou dizer, em relação à TV Globo, ou a Adriane tinha, desculpe, a Viviane talvez tivesse um poder muito grande, mesmo assim não conseguiu. Aí eu pensei, pô, será que a Netflix, esse gigante, vai se dobrar tudo que a Viviane quiser? Que esteja ou que não esteja na série? Eu falei, não é possível. Eu fiquei pensando comigo, não é possível que uma multinacional, um streaming poderoso como esse, gastando milhões e milhões de reais, vai submeter a tudo que a Viviane, ou a família, estou dizendo a Viviane aqui, mas who knows? Pode ter sido a filha dela, não sei. Uma Bianca, sei lá. Assim, será que não tinha... Será que poder é esse, gente? Sabe que poder é esse? É porque o Instituto Ayrton Senna sempre teve também, aí, assim, ao lado deixa eu falar bem grande aqui, da inquestionável contribuição que o Instituto tem dado para a educação brasileira nas últimas décadas, ao lado disso, é um instituto que que monetiza o Ayrton em todos os sentidos. Você não faz nada sobre Ayrton Senna sem ter que conversar lá, passar no caixa dos direitos autorais, direitos de imagem, aquela questão toda, entendeu? Quer dizer, repito, não estou desmerecendo, nem... pelo amor de Deus, não é isso. Eu já fiz, até pela TV Globo, eu fui dirigir gravação para fazer a série da Globo, sobre a Sônia Bride fez, na série que eu fiz, uma belíssima matéria sobre o trabalho do Instituto. Não estou questionando isso. Agora, ao lado disso, eles sempre foram muito rigorosos no que eu chamo de monetização do Ayrton. Entendeu? Então, vou lançar uma pergunta, lançar uma pergunta, porque... Esse pessoal... Oi, Márcio, vai você. Não, que o Lucas aqui sempre fala muito sobre detentores da marca, né? Você teria essa situação, porque na verdade talvez seja mais preciso atualmente do que família. Enfim, tem essa imagem que é construída, essa parte que interessa, essa parte que não interessa. E é curioso que a própria população leiga, a quem se dirige a série, tenha sentido tanta falta da Adriane Galisteu, porque é, na verdade, uma figura pública, né? Mas tenha ignorado a ausência da Adriane Yamin, ou da Cristina Ferrati, de mulheres que foram realmente muito importantes na vida do Ayrton, mas não eram públicas, não eram enfim, personalidades públicas, e aí você não sente a falta. E como a gente não viu o João Ramires, como não viu várias pessoas muito, muito próximas ali ao Ayrton, como o Braguinha, como o João falou, o Armando Botelho, porque não são midiáticos, né? Então você acaba não sentindo falta deles. Teve muita repercussão ao pouco tempo de tela da Adriane Galisteu, mas outras pessoas, talvez até mais importantes, que não estiveram lá, não causaram a mesma estranheza, porque não havia uma expectativa. E é isso, quer dizer, é o que você falou. Na verdade, se dirige a um público que não somos nós, nem na geração e nem no interesse pelo factual também. Mas desculpa, Lucas, te interrompi. Sim. Diga, Lucas. Mais uma coisa que me surgiu aqui, né, que a gente sentiu muita falta da temporada 93, porque realmente
para muitas pessoas, inclusive o próprio Joe Ramírez já disse isso para a gente aqui, que ele considera a melhor temporada do Ayrton, muita gente considera a temporada de 93, uma coisa muito interessante aqui, por exemplo, ele ganhou 5 corridas, as 5 corridas têm um simbolismo muito forte, porque Interlagos foi a volta por cima, Donington Park foi o que foi, Mônaco, ele se isola como o maior vencedor. No Japão, ele vence na terra que tanto idolatra, e na Austrália, aquela apoteose maravilhosa, Tina Turner, etc. E tal, Agora, mas aí vem a pergunta, Ernesto. Será que a temporada 93 foi suprimida por causa do fator Galisteu? Pô, se foi, meu amigo, meu Deus do céu, eu nem quero acreditar. Me ocorreu agora essa pergunta. Não, é porque a Galisteu virou uma nota de rodapé na série. Ok. E a temporada 93 é uma temporada Galisteu para o Ayrton. Claro, total. Agora, outra coisa também, quer dizer, além da... Você falou do final, né? Quer dizer, eu falei, bom, vamos ver se pelo menos no final eu me emociono. Tá? Quer dizer, aí o que acontece no final? Eles colocam uma gravação que o Ayrton fez para um programa do João Dória, que depois virou governador e tal. O João Dória Júnior tinha um programa, que eu esqueci o nome. Eu lembro porque eu estava lá fazendo um programa, a série da Globo, e a gente teve que pedir autorização para ele para usar, e eu usei isso em 2004, nos 10 anos da morte do Ayrton. Que é aquela fala, digamos, de empreendedorismo, tipo assim, acredite no que você vai fazer e tal, tal. Falei, gente, mas não é isso, sabe assim, a emoção que o trauma, a dor que a morte do Ayrton causou, não aparece no final, não sabe? Você não tem uma história bonita de alguém. Assim, por exemplo, eu lembro da cobertura, por exemplo, as matérias que fizeram do Renato Machado, por exemplo, que fez a matéria do velório, tem coisas maravilhosas, quer dizer, maravilhosas do ponto de vista jornalístico. Se você pegar alguns personagens, o bombeiro que desaba em cima do caixão dele enquanto o carro de bombeiro está indo pelas avenidas de São Paulo, tem um monte de gente, tem gente pendurada em poste, chorando e tal. Quer dizer, não que fosse usar as imagens de jornalismo, tá? Mas assim, mas pegasse isso assim, e criasse uma situação dramática que mostrasse o que aconteceu no Brasil nesse dia, entendeu? E não aquele final, assim, para começar, muito velho, muito repetitivo. Aquilo eu botei numa série em 2004, gente. Quer dizer, 20 anos atrás, entendeu? Então, quer dizer, eu achei, assim, um grau de como é que eu vou dizer, de dependência, de submissão assim, o modelo. Ayrton foi um exemplo de brasileiro e tal, tal, tal. Que eu acho assim, gente, para que isso? Sabe, não... Ele foi isso. Ele deu muito orgulho para as pessoas e tal, como brasileiro. Mas, acima de tudo, ele foi um ídolo, uma pessoa que as pessoas gostavam. Não é pela, sabe assim, pela mensagem final dele, entendeu? Sabe? E botaram lá um vídeo quase institucional, que é o que ele fala. Um plano fechado, tipo, você acredita que você vai conseguir, por mais, e o seguinte também, por mais que essa questão das famosas falas edificantes, para mim, é um negócio limitado, quer dizer, eu não acho que basta você acreditar para que as coisas aconteçam, entendeu? Às vezes você luta e sofre e não consegue, entendeu? Então, eu não gosto muito dessa coisa de você ficar, não. Às vezes você está sofrendo tanto, às vezes é bom você falar assim, pô, peraí, para que eu preciso sofrer tanto? Deixa eu tentar por aqui. Aí você muda a sua vida, entendeu? E não ficar sofrendo, feito um louco, até não conseguir nunca mais aquilo, entendeu? Sabe? Então, eu sou contra essa teoria de que vá fundo e tal, que um dia você consegue. Não, assim... eu acho que assim, vai e olhe bem o que está fazendo. Sim.
Eu acho que assim, é fácil a gente de certa forma esquecer que o Ayrton tinha 30 e poucos anos, né, ali, e ele estava vivendo o início de uma história que provavelmente seria muito bonita, de organizar todas as ações beneficentes que ele fazia pontualmente, e o Instituto provavelmente seria muito diferente se ele não tivesse falecido. Ele tinha, naquele momento, para mim, talvez, Lucas, 93 tenha ficado de fora pelo fator Galisteu e também porque ele não foi campeão do mundo. E talvez, por fato de ter sido campeão do mundo, seja uma temporada menor, um momento que você acha que pode passar por cima. Não, aí eu vou até interromper você, porque eles perdem o gancho da Tina Turner, que chama ele The Best. Ele perdeu o título, ele não foi campeão, mas ele foi o melhor. Eles perderam esse gancho na série. E tem a música lá, essa parte que é bastante revoltada, porque eles pegaram a Tina Turner em VT, não recriaram a cena, só que eles não colocaram essa parte do The Best. Podiam ter feito isso. Né? Perderam esse gancho, mas como é que perde? Na última vitória dele, foi a última vitória dele na Fórmula 1. E a última vitória da carreira. Eles perdem o The Best. Sabe outro gancho que perderam, que eu conto no livro e que eu conto na série, vocês devem se lembrar? O lance da seleção brasileira de futebol, que foi campeã em homenagem a ele. 3 meses depois da morte. Tudo que aconteceu ali, a confecção da faixa, os caras pegaram papel de impressora, escreveram lá, com tudo contadinho, bonitinho, foi assim mesmo. Quer dizer, podia ter feito essa correlação da paixão do brasileiro pelo futebol, com a homenagem a ele, cena este título para você, que tal, aquela faixa. Perderam isso também, nem na memória jornalística botaram isso, entendeu? Que é um absurdo completo, entendeu? O Ayrton foi tão importante para aquele tetra quanto o Maradona foi para o Tri da Argentina agora, em 2022. Não tenho dúvida de que o Ayrton foi o 12º jogador daquele time, porque a perda dele foi, com certeza, um fator motivacional muito, muito forte para o tetra. E foi muito recente, né? Se você comparar, foi em cima, foi 2 meses e meio. Foi 1º de maio, o Brasil foi campeão em 17 de julho. Então foi 2 meses e meio. Tá ali, as filas já estavam abertas ainda. Com certeza. Agora, alguém pode assistir essa nossa conversa e dizer, não, você é uma série, uma série de 6 episódios, você escreveu um livro. Mas a questão é o seguinte, aí tem o outro lado também da força da imagem, entendeu? Eu trabalhei, até hoje, porque parei de trabalhar um pouco, mas assim, sempre fiz televisão, editei documentário, sabe? Eu sei o que você pode fazer com imagem, pelo amor de Deus, sabe? Assim, então, quer dizer, você podia ter... tem outro negócio maravilhoso também, que eu não sei como é que eles não usaram, que aí sai até um pouco do Brasil, e que é a homenagem que foi feita em Suzuka, que dava para reproduzir tranquilamente, que foi no Grande Prêmio de 95, no primeiro Grande Prêmio do Japão depois da morte do Ayrton. Os organizadores fizeram um helicóptero pintado com as cores do capacete do Ayrton, sobrevoar embaixinho todo o circuito. E foi uma coisa eletrizante, o silêncio, depois da emoção dos japoneses. Quer dizer, isso era uma coisa que dava para ser feita, entendeu? Dava para ser... como assim, galera? Pô, pinta a porra de um helicóptero, e filma, também quer, e depois faz a... Desculpa, assim, sabe? Eu, como um cara que trabalha com televisão, que já trabalhei muito com televisão, gente, dá para fazer, porra. Não é nada assim, tem 50 mil pessoas no estádio. É um helicóptero, pinta o helicóptero com o capacete do Senna, já é meio caminho andado. Não dá para ir em Suzuka? Faz uma coisa virtual na pista e faz contraplano com o japonês. Em suma, sabe? E porque foi uma coisa... Entendeu? Tem muita coisa. Por exemplo, a saga dele com a bandeira, né? A gente não viu Detroit 86, a primeira vez que ele pega a bandeira. É muito ruim para mim, Márcio. Não tô te ouvindo direito. Perdão. Não tá ouvindo direito, não. Melhorou um pouquinho? Estou meio ruim de audição. Não, se está ruim para você, deve estar ruim para todo mundo. Peço perdão. Não, está escutando bem, Márcio. Está escutando bem, pode falar. Detroit 86, por exemplo, né, que ele pega a bandeira e depois, em Adelaide 93, que é a última corrida dele, tinha sido proibido de pegar a bandeira e ele leva a bandeira consigo dentro do cockpit. Né, então, a reconciliação com o Prost no alto do pódio,
teve muita coisa que se perde, né, quando você abre mão de... Você acabou de falar aí a imagem, digamos, que detonou no bom sentido, ou deflagrou, a palavra é essa. Detonou não. Deflagrou a paixão. Eu tenho uma data para ela. É a bandeira do Brasil no Grande Prêmio de Detroit, no dia seguinte à derrota do Brasil para a França na Copa do México. Mais uma vez, uma conexão com futebol, com Copa do Mundo, com seleção brasileira. E essa conexão é zero na série, zero. Tem que dar Lotus vindo, a plano fechado, bonitinho, ele fazendo ali. Podia ter a história do boxe, dos franceses sacaneando ele antes. Ele falou, espera amanhã, vocês vão ver e tal. Porra, seria sensacional reproduzir esse momento. Fácil também do ponto de vista de produção. Cena de boxe, cena da imagem da Copa de 86, cena da vitória e ele passando na frente da câmera com aquela... Não passando da câmera. Chamando o fiscal, o cara vem, entrega a bandeira para ele. Daqui. Porra, cara. Sabe, uma quantidade gigantesca de momentos emblemáticos e emocionantes que eu acho que não foi bem escolhida, sabe? Sinceramente. Mas é muito chato falar isso. Eu estou sempre me arrependendo aqui da entrevista que estou dando para vocês. Vamos lá. Ernesto, vamos lá. A gente sabe que depois de um seriado desse, claro, cada um vai ter uma impressão, mas assim, a gente tem, claro, o geral, né? Um conceito coletivo. Como que você acha que, após esse seriado, sai o pensamento das pessoas que assistiram, da figura do Ayrton e da figura do Prost, como ela foi retratada na série? Olha, eu queria muito que a série fosse, não é possível isso, né, mas ver o cinema. Quando você vai num filme, numa sala de cinema, você tem a reação. Exemplo, tem nada a ver agora. Ainda Estou Aqui, o filme da Fernandinha. Maravilhoso. Né? Quer dizer, aí você vai e você vê como é que as pessoas... Tem gente que aplaude, como é que as pessoas saem emocionadas, entendeu? Então, como é televisão, está cada um na sua casa, bota lá no Netflix, você não sabe como é que foi, assim, é muito difícil avaliar o que você acabou de falar, Lucas, que é a relação pública, do público, né? Do coletivo, né? Não do individual. Assim, como é que assim, como é que uma plateia que pudesse assistir a série direto, sei lá, de 400 pessoas numa sala, como é que as pessoas sairiam? Né? Como é que elas... E ao longo do filme, como elas reagiriam? Dá para você perceber quando você está vendo um filme, né? Se as pessoas estão gostando ou não, se tem gente emocionada ou não, então, entendeu? Então, quer dizer, é muito difícil responder isso, mas eu acho que a série, aí é inegável isso, a série vai bombar muito essa mitologia do Ayrton, entendeu? Que é uma coisa que eu acho que não precisava, entendeu? Mas isso, ela vai ficar, ele vai ser, é como você botar mais gasolina na fogueira, no sentido de em vez de baixar a bola, assim, olha aqui, cara, ele foi um grande piloto, mas a vida dele real é muito mais interessante do que essa mitologia toda que está sendo criada, que foi criada, entendeu? Eu acho isso. Vai ficar para muita gente que eu repito, guardou da Fórmula 1, assistiu Fórmula 1, podia ser um tenista, tá? Podia ser um tenista, podia ser se o futebol não fosse um esporte coletivo, aí também seria. Só não acontece isso no futebol porque são sempre 11, né? Então, assim, sendo podia ser um tenista, podia ser um motociclista da vida, boxeador, como até foi um pouco, né? Tivemos nosso Maguila aí, guardadas as gigantescas proporções e tal, mas assim, não tem, podia ser qualquer um, para esse público que... Porque é o seguinte, assim, para meio que finalizar o comentário meu sobre esse aspecto, aquela história que eu já falei para vocês, acho, vai ser sempre muito difícil separar onde termina o Ayrton, grande, um dos maiores, para mim, um dos 3 maiores pilotos da história da Fórmula 1, e onde começa o herói que morreu nas circunstâncias trágicas em que morreu, entendeu?
e que todo mundo ficou impactado. Entendeu? É muito difícil saber. Então, eu acho que a série produz, incentiva e preserva muito esse lado místico, esse lado do Ayrton, que morreu tragicamente, que era muito querido e amado por todo mundo. E, portanto, por ser querido e amado por todo mundo, ele tem que ter tido uma vida muito bonita antes, e não uma vida real. Entendeu? Sabe? Enfim, eu acho que é um pouco por aí. Tem muita gente... Uma pergunta... Pá, diga. Eu queria fazer uma pergunta a vocês três. Não só o Ernesto, mas também o Lucas e o João. Comparando com outras obras de ficção, outras obras baseadas em história real, como o filme Rush, ou o filme Ford vs Ferrari, vocês sentiram os mesmos incômodos com as liberdades narrativas? Como é que vocês comparam um com o outro? O que incomodou mais? Vocês ficaram pensando que Rush também não foi exatamente assim como aconteceu. Teve umas liberdades também narrativas ali. Incomodou vocês da mesma forma? Incomodou menos, mais? A mim, sim. A mim pintaram o James Hunt de uma maneira irreal, eu acho. Agora, do ponto de vista de corrida, tirando, o que eu estou lembrando aqui do filme, tirando as provas de Fórmula 3, onde prevaleceu um pouco essa coisa meio inverossímil que a gente viu na série de Senna, eu achei as cenas de Fórmula 1 bem melhores, assim, muito bem feitas. Não dá para comparar, porque é muita coisa mais assim. A série de Senna teve muito mais cenas do que o filme, entende? Então, mas algumas coisas me marcaram bastante. A reconstituição do acidente dele em Nürburgring, do Lauda, me incomodou, mas me incomodou também um pouco essa transformação de dois pilotos, como se eles fossem os grandes contendores, mas não foram. Era uma época ali que estava muito... A Fórmula 1 estava muito misturado ali, a galera. Não tinha aquela coisa... Agora, faltou um pouco disso, dessa licença poética de Lauda contra Hunt, no Piquet, no Ayrton com Piquet, no Ayrton com Mansell, sabe, no Ayrton com Schumacher. Faltou isso. Só faltou essa... Podia ter forçado a barra um pouco nisso. Eu acho que passaria batido. A série mostrou o Ayrton só rival do Prost, como se ele fosse o único rival. Fora lá o Brando e os seus hooligans, a série pintou o Prost como se fosse o único rival do Ayrton. Mas Lucas, também tinha o Keke Mancini. O Keke Mancini também, naquele primeiro episódio, era o vilão, assim, o vilão do primeiro episódio. Mas argentino, né, pô? Argentino, Então foi um negócio que também chamou muita atenção. O primeiro episódio, o Mancini era vilão. Então, mas na Fórmula 1 é como se só o Prost tivesse existido em termos de rivalidade. Isso aí realmente empobrece a coisa. Eu vou repetir aqui, nós quatro não poderíamos ter assistido essa série. Ernesto, vou até ser sincero, eu não estava nem com muita essa vontade de assistir, mas vamos fazer um vídeo, até eu vou assistir, mas porque já vou responder você já, Márcio, essa sua pergunta. Sim, acabei. Em comparação com os outros, eu gostei mais dos filmes, o seriado. Ele tinha alguns pontos fracos que o Ernesto já falou tudo que eu acho, né? Que é transformar o Ayrton Senna, que já é um grandíssimo piloto, dos maiores da história, e algo que ele maior que ele já é, mas sendo que vai passar por um herói infalível. Por exemplo, se você prestar bem atenção, o Senna é um herói. A única falha do herói que o seriado mostra pra gente é justamente no casamento com a Lilia, que foi aquele momento que ele disse, vou passar só um ano, mas assim, aí ele diz, ele volta para a Inglaterra e o casamento acaba. Então ele coloca a carreira dele acima do casamento, da paixão que ele tinha naquele momento, e aquela é a única falha. Se você prestar atenção, por exemplo, quando ele sai da McLaren, ele está numa balada conversando com o Ron Dennis diz, Ayrton, mas os melhores pilotos procuram os melhores carros. Eu estava pensando, o Ron Dennis não falava isso para qualquer piloto, nem o palavrão que eu estava pensando aqui, bem grande, eu não posso falar aqui.
Ele não falava nem F7 sextas, ele não falava isso para um piloto, entendeu? Então, assim, o grande problema do seriado não era algo que eu já esperava, que era transformar o Ayrton num herói. Eu acho assim, você ser campeão mundial de qualquer esporte, não apenas Fórmula 1, não transforma você num herói. Sim. Você é um grande esportista, um grande ídolo, mas não é um herói. Então, o seriado transforma o Ayrton um herói praticamente infalível. A única falha foi lá atrás, não foi no comecinho lá com o casamento que ele desfez, colocando a carreira dele acima da paixão dele. Então é isso. Então eu gostei mais dos filmes do Rush, principalmente Ford vs Ferrari, que é um baita filme. Quem não assistiu ainda, assista. Entendeu? Tem, lógico, o seriado tem seus pontos fortes, a produção, a gente tem muitos telões aqui, mas tem a parte da corrida é bem legal, tem alguns defeitos, mas uma coisa que chamou minha atenção, por exemplo, nas corridas finais de Suzuka, em 80 e 89, estava nublado, mas no seriado estava fazendo sol, mas aí são coisas que a gente, para quem entende, vai ver. Engraçado que parecia a parte do seriado, gravada estava no sol, e de repente passava a filmagem original, estava nublado, por exemplo, que situação. Mas assim, me impactou, eu gostei bem mais dos filmes, porque eu acho talvez até porque, como eu já fui com esse sentimento para assistir o seriado, de ver esse exagero na mitificação do Ayrton, talvez já fui um pouquinho contaminado. Tanto que foi algo esperado. E você, Lucas? Então vamos lá, a gente já está queimando, né? Ponte aqui, vamos queimar mais um pouquinho. Assim que anunciaram o seriado, a primeira palavra que eu escrevi foi medo. Aí eu escrevi medo, 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 medo. Depois disso, e a partir do momento que eles foram mostrando trailers, etc. e tal, e ficou clara a intenção do que era o seriado. O seriado era para realmente, como a gente já debateu aqui, era para contar um Ayrton para uma nova geração, que já passou 30 anos, não parece, né? A gente não consegue contar esse tempo, 30 anos. Eu ainda com a minha idade. Não, porque assim, eu de muito criança comecei a acompanhar a Fórmula 1, então acompanhei esse auge do Ayrton e tudo mais. Eu tinha 8 para 9 anos quando aconteceu em Imola 94, etc e tal, mas assim, já faz 30 anos. Então, claro, já pula a geração. Essa questão dos 46% de população que não tinha nascido, etc e tal, a questão de preservar a marca, a Senna, né, para uma nova geração, projetar o nome Senna para um novo grupo de pessoas, que você pode trocar a palavra pessoas por consumidores, a qualquer momento que você quiser. Claro, exatamente. Então, eu já vinha com essa guarda levantada, eu confesso para você. Eu já vinha com essa guarda levantada, falei assim, vamos ver o que vem desse seriado. E tudo que a gente debateu aqui assim, a gente entra num consenso. Eu acredito que a coisa assim, mais feliz do seriado Senna foi a maneira como eles conseguiram mostrar o acidente do Ayrton sem mostrar. Aquilo ali, para mim, foi genial. Em que eles colocam fora da TV de tubo, eles deslocam e você vê aqueles estilhaços, mas não vê a batida. Eu achei aquilo ali de uma sensibilidade maravilhosa. Genial. Aquilo foi genial. E isso agora também, certamente, deve ter sido a exigência da... Family's Cut. É o Family's Cut. Não é o Director's Cut, não. Family's Cut. Sim. Ou da própria FIA, entendeu? Porque... Sim. A Globo, por exemplo, quando tinha os direitos, a gente não podia mostrar. Mas veja, o documentário do Senna, lá do Asaf Katadia, ele mostra e com som e com aquela violência que é a batida. Mas, de qualquer forma, dentro de uma limitação que eles tiveram, eles criaram uma cena que, para mim, foi absolutamente genial. Acho que a coisa mais feliz de todo o seriado, para mim, foi a maneira como eles mostraram a batida sem mostrar. Porque todo mundo tem uma lembrança visual daquilo. E era desnecessário você colocar aquilo na série, independente de ser uma limitação de mostrar ou não. Outra coisa, Lucas,
uma coisa assim, desculpe te interromper, mas assim, termina aí, depois eu falo. Fala aí. Não, e dito isso, não, fale da série, porque daqui a pouco eu vou falar do Rush e Ford vs Ferrari. Não, para um último detalhe também que me incomodou muito também, até porque eu também filmei, eu filmei com o Fullerton, o famoso. Sim. Filmei kartista. Kart da Itália. E nesse dia ele estava lá treinando os meninos, ele é instrutor de kart. E aí é maravilhoso você ver uma corrida de kart, que os caras passam, você não acredita na velocidade que aquelas porra, aquelas rasgadas maravilhosas. Aí vão fazer a filmagem lá da cena de kart, lá, parece que está num parque de diversões, cacete. Eu me lembro dessa cena. Indoor de shopping center. Cartindó mesmo ali. Parece Cartindó, aquela cena ali. Exatamente, criança. Papai levando o filhinho para andar de kart. Aí o cara, aí virava de lado lá, bota o kart para frente. Gente, que custava ir numa pista de kart de verdade, chamar uns 5 ou 6, uns 10 meninos desses com a faca no dente, com seus respectivos karts. Anda aí, faz loucura, tudo que você puder aí, quando a gente filma aqui, pô, acabou, cara. Sabe? E outra coisa, Ernesto. Outra coisa. E vamos lá, o Ayrton Senna ali, vamos lá, teoricamente, aquela cena foi gravada em 94, o Ayrton Senna estava no auge. Cara, vamos lá, se o Ayrton Senna chega numa pista de kart, cheia de criança, cara, parava tudo e ia todo mundo ir para cima do Senna. E continua, o pessoal bem devagarzinho no Cartindó. O Ayrton Senna, não, faz assim que é melhor. Os caras, tá certo. Pô, caramba. Também foi meio surreal. Muito pouco neurônio demais. Também. É muito. Mas isso... Vai, Lucas, continua. Para parar de falar da cena. Eu gostei muito, 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 tanto do Rush quanto do Ford versus Ferrari. Veja, a dinâmica de diálogos era excitante, tanto num filme quanto no outro. A gente sabe que o Nick Lauda e o James Hunt eram amigos íntimos. Eles não eram rivais, essa rivalidade que o Rush tenta pintar. Tanto que, veja, tanto o Ford versus Ferrari quanto o Rush, eu acredito que eles usam mais licenças poéticas que o seriado Senna, só que de uma maneira muito acertada. Os diálogos são interessantes, você tem lances de humor, que é uma coisa que faltou miseravelmente na série. Não tem tiradas de humor, não tem leveza, não tem aquela coisa do Shakespeare de, depois de uma cena pesada, você coloca uma cena leve, você dá aquele contraponto, você coloca alguma cena para você tirar uma risada do teu espectador. Isso não tem. Até porque o seriado Senna, ele cai na casca de banana já em sua concepção. Que é? É fazer um storytelling de jornada de herói. E essa era a maior casca de banana do mundo, eles escorregaram nisso. Você tinha N maneiras de você fazer um seriado, por exemplo, com um narrador onisciente intruso, e que no final você descobre que o narrador onisciente intruso é o Prost, por exemplo, sabe, que seria louco, um negócio, eu acharia sensacional. Claro. Mas, veja, tanto o Rush quanto o Ford vs Ferrari, eles têm diálogos, eles têm uma dinâmica de diálogos muito gostosa. Sim. E no Ford vs Ferrari, você tem uma interação maravilhosa do Matt Damon com o cara que faz o Ken Miles lá, agora me fugiu o nome do Bale. Que tá assim, um sotaque inglês maravilhoso, ele incorpora aquele cara que é o carniça, aquele cara que é encrenqueiro, e você tem uma ligação muito interessante entre os dois, aquela briga na frente da casa lá, que o cara pega a poliforma para bater na cabeça, que é uma coisa assim, pastelão, mas que fica maravilhosa, porque ele pega uma lata de ervilha e fala assim, não, isso aqui é muito barra pesada, ele pega um poliforme e começa a bater na cabeça do cara. Quer dizer, é uma coisa que dá leveza. Você sabe que é uma baita licença poética ali. Aí o problema do cinema brasileiro também. O nosso cinema não é tão bom, por exemplo, como o argentino, entendeu? O roteiro não é bom. O roteiro da série não é bom.
Não é bom. Assim, sinto muito. E aí, quando eu fui ver os créditos lá, gente, vou parar, não vou parar de falar mal dessa série. Quando eu fui ver o crédito lá, eu era mais que esperado que eu pudesse identificar algum nome ali, sabe, um Flávio Gomes da vida, um Ernesto Rodrigues, enfim, um nome assim para na equipe de roteiro. Eu não vi nome de ninguém que entenda de Fórmula 1, que jornalista. Pô, sabe, não pode, cara. Assim, eu não estou me colocando na posição de tinha que falar comigo, não. Vocês estão entendendo, assim. Você é biógrafo do cara, Nestor. É claro que você poderia estar como um consultor. Você deveria. de dizer que E não. deveria. Eu acho que eu daria conta do recado, modéstia à parte, muito bem. Mas assim, não tem ninguém, não tem ninguém que assim, que tenha, por exemplo, um Sérgio Rodrigues, que hoje é um colunista sobre língua portuguesa, há muito tempo mas foi correspondente de Fórmula 1, que escreve muito bem, entendeu? Então é uma decepção, cara. Eu sinto muito, eu fico até um pouco preocupado, porque não quero ser interpretado, e vou aproveitar que eu estou vendo aqui que tem mais de 1 hora, então eu vou falar mais uma vez, que eu não deveria ter assistido essa série, porque é uma sacanagem você comparar um livro de 640 páginas com uma série dessa. Mas assim, o cara botou a cabeça para fora, sinto muito, entendeu? E assim, só para terminar, eu fui porque eu sabia que eu ia ser procurado, entendeu? E fui mesmo, dei algumas entrevistas. E para não falar bobagem, entendeu? Porque as pessoas ligavam, pô, você viu que fraquinha a série, né? Eu falei, não vi ainda. Não vi ainda. Eu falei, pô, vou ter que ver esse troço. Aí vi. Aí assisti inteira numa noite só. Pá. Aqui em casa. Então, é isso, gente. Eu agradeço muito a oportunidade que vocês me deram, mas assim. É obrigatório para a gente. Mal na obra, entendeu? Mas eu não gosto. Para todos nós foi obrigatório ver a série. Não tinha como escapar disso, porque toda hora me perguntam, e eu não sou tão relacionado a ele quanto você é. Imagino para você, todo mundo que vê a série vem falar comigo. Né? Você viu? E eu tenho tentado escutar muito o que essas pessoas estão dizendo, porque eu sei que se direciona mais para elas do que para mim. Então, assim, eu baixei minha guarda totalmente, fui de peito aberto. Teve coisas que eu gostei, teve coisas que eu não gostei, como vocês falaram. O Rush me incomodou em vários aspectos também. Assim, o Lauda foi muito estereotipado, a meu ver, o Hunt foi estereotipado, fizeram um antagonismo muito grande entre eles. Mas, como obra de entretenimento, eu acho que os três têm suas virtudes, como entretenimento. O problema é quando você passa a adotar isso como fonte de informação real para a história, né? E aí, eu sei que já está aqui há bastante tempo, mas eu tenho que recomendar, já falamos disso em outra entrevista, tenho que recomendar para quem quer conhecer o Ayrton de fato, o livro do Ernesto, a biografia, pode ser a primeira versão, a segunda versão ainda é melhor, mas qualquer uma das duas. Não só isso. Pois é. E não só isso, mas assim, a vasta produção audiovisual que começa com o Globo Repórter de 88, passa pelo sensacional vídeo, para mim, tua obra-prima, da pré-temporada de 91, que na verdade, na outra entrevista, chegou a falar que era dos 50 anos da Fórmula 1, mas na verdade é pelos 500 GPs, pelo GP de número 500, que foi na Austrália em 90. Para mim, aquela é tua obra-prima. Eu acho aquilo fantástico, aquele vídeo mudou minha vida. Tem o Globo Repórter de 94, claro, do falecimento da Ayrton, tem as séries todas, que inclusive a série do Brasil nas Pistas, que não é só sobre o Ayrton, mas sobre todos eles. Então tem muito material, se a pessoa beber só na sua fonte, já está muito bem servida, tanto em termos literários quanto em termos audiovisuais. Eu acho que a série ela pode cumprir um bom papel para quem não conhecia o personagem, para quem não tinha noção de quem era, se interessar e querer estudar mais. Ela não se encerra. Para quem for tomar a série só como única fonte de informação, ela faz um serviço. Mas para quem ela fisga para conhecer e outras fontes, pode ser útil, pode ser útil. Tem muita coisa ali que aconteceu. Muita coisa ali que corresponde um pouco fora de contexto, um pouco mudado, mas que aconteceu. Então,
foi uma história de vida fantástica, que, a meu ver, não precisava de maquiagem nenhuma. Acho que quem presta atenção na história do Ayrton, nos arcos, no crescimento, no amadurecimento dele, que é nítido, não precisava de nada disso. E conhecer a história factual vai, provavelmente, se você gostou da série, gosta de fatos, se aprofundar, você provavelmente vai gostar mais do que da série. Porque a vida dele realmente não precisava de nada disso, foi uma vida fantástica, curta, mas muito intensa, né, e muito rica, de muitos arcos, de muito aprendizado, muito amadurecimento. E quando ele faleceu, parece que tudo estava se encaixando, né? No dia anterior, ele mandando aquele áudio para o Prost, elogiando o Prost, a Tina Turner na última vitória. O último pódio do Ayrton foi o último pódio do Prost. Os dois se despediram do pódio juntos. Tem um monte de então, a história toda fecha de um jeito como se todo mundo soubesse, né, que estava acabando ali. Então, se você gostou da série e quer conhecer, tem muito material para isso. E aí eu não vejo problema. Não vejo problema na série. Mas para quem vai ficar só com essa imagem na cabeça e se sentindo um doutor em Ayrton Senna e vai sair passando um monte de coisas, de verdades pela frente, aí realmente eu acho que faz um serviço muito grande. Obrigado, gente. Muito obrigado. João, quer fechar mais alguma consideração, João? Acho que basicamente o que o Márcio falou falou um pouco bonito, vou dizer assim, né? Porque realmente o seriado ele pode instigar as pessoas a conhecer mais o Ayrton, né? Mas se você ficar só por ali, vai ficar um pouquinho, como o Ernesto falou, muito mitológico, talvez mitológico demais. Como eu falei, aquele herói praticamente infalível. Mas que o Ayrton é muito mais do que isso, né? Tem muito mais do que aquele seriado, muito mais mesmo, né? Com suas imperfeições também, né? E muitos fatos ali que ficaram, muitos personagens também que ficaram de fora, e vale a pena tá na vida do Senna e infelizmente o seriado não mostrou. Mas de repente a pessoa tem, sei lá, seus 17 anos, pô, gostei, aí vou pesquisar e tem o livro do Ernesto, tem o Brasil nas Pistas e várias outras coisas que você pode encontrar por aí. Obrigado. Ernesto, olha só, eu sei que para você foi um tema desconfortável, e eu quero te agradecer de coração por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. A gente está gravando tarde pra caramba hoje aqui, peço perdão a você por isso, e te agradeço de coração pela simpatia, pelo carinho que você sempre tem com o GP Total, com o nosso público aqui, você já foi colunista também do site. Então, olha, obrigado mais uma vez por ter aceitado, engrandecer de novo o debate aqui com a gente, é sempre um debate qualificado, não podia ser diferente vindo de um tricolor como eu, né? Ernesto, você vai ter Ceará e Fluminense em 2025, só para deixar bem claro, tá? Estaremos juntos na Série A. Exatamente. Obrigado de coração, Ernesto, mais uma vez. Obrigado de coração. Lucas, fica à vontade para encerrar. Muito obrigado. Legal, gente. Com essas considerações, então, a gente encerra. Mais uma vez, falando a nossa intenção aqui, né? A gente chamou o Ernesto, ele como um biógrafo do Ayrton, ou seja, um conhecedor profundo de vários aspectos da vida do Ayrton, para a gente trazer aqui uma pessoa que pudesse trazer esse questionamento de como é esse produto Senna Netflix, em que a gente chega aqui a essa conclusão de que, sim, é uma série que traz o nome Senna à tona novamente, traz o nome Senna para uma nova, projeta o nome Senna para um novo grupo de pessoas e que precisam ser instigadas a querer saber mais. Que quem ficar só no seriado realmente vai ter uma visão que a gente aqui não compactua, a gente não compartilha. Agora, serve para saber, falar assim, olha, Senna foi um personagem importante, o amor dele pelo automobilismo, a determinação que ele tinha, esse compromisso que ele tinha com a vitória, com essa busca por a superação de limite, que na verdade é a gênese do esporte a motor, é você querer realmente saber quais são os limites
do piloto, da máquina contra o piloto, do piloto contra o seu rival, o seu antagonista, ou seja, contra quem você está competindo, lembrando que o esporte a motor é isso, esse binômio carro-piloto, e você tem todos esses desafios intrínsecos, de maneira que esse universo que a gente gosta tanto, que a gente tem esse baita entusiasmo, é uma coisa que pode ser despertada por esse seriado nas pessoas, para entender, assim, quem que foi esse cara, esse Ayrton Senna, que se dedicou tanto a isso, que foi vitorioso, que teve batalhas contra outras pessoas, eu preciso saber mais sobre isso. E se a série tiver esse propósito, realmente ela cumpre o seu papel, porque é uma série que traz como um entretenimento um Ayrton biográfico panorâmico, com todos esses asteriscos que a gente trouxe aqui na discussão, mas que traz uma figura que tem um apelo, ele tem uma força, ele tem uma aura, e que se as pessoas tiveram, né, para quem não viu o Ayrton na pista, a gente teve esse privilégio, de saber o quanto ele fez coisas maravilhosas com o automóvel de competição. Para quem tem essa curiosidade de saber, puxa, que mais que ele fez? O que ele realmente fez? A gente tem muito mais material audiovisual do que a gente teve de grandes figuras do passado, como, por exemplo, Fangio. Adoraria ver corridas de Fangio, de Jim Clark, de outros personagens, ícones do esporte, e que a gente não teve essa oportunidade. O Senna, existe um material audiovisual documental riquíssimo, tá aí para quem quiser ver. E a nossa discussão acaba sendo um grande convite para que essas pessoas que não tiveram esse privilégio que a gente teve de ver o Ayrton na pista, de acompanhar aquilo em loco, ao vivo, ou pela tela da TV, com milhões de pessoas puderam fazer isso, esses 46% de pessoas que nasceram depois do 1º de maio de 94, que possam usar esse seriado para ser uma espécie de estopim, uma fagulha, uma centelha, para que aquilo, para que vocês entendam, para esse pessoal que viu o Ayrton na pista, viu o Ayrton pela TV, saber o que a gente sentiu, e todo esse aspecto positivo de um cara que foi um ídolo de todo mundo, e que sim, de certa maneira, isso aí o Ernesto coloca no próprio título do livro, um herói, mas no sentido mais nobre da palavra herói. A palavra herói pode ter N interpretações, mas que sim, que a gente consiga enxergar ele como o herói que ele foi, nesse sentido. Esse cara que fez coisas maravilhosas com o automóvel de competição e que merece ser desdobrado e desvendado por quem não viu, não teve esse privilégio que a gente teve. É isso, pessoal. A gente trouxe essa discussão aqui para ter esse tipo de coisa, porque você vê, né? Eu pouco antes de lançar a série, eu estava para escrever um texto, infelizmente, eu estava com uma carga de trabalho brava, eu escrevi um texto escrito assim, não é para mim, que é a questão de falar assim, olha, o seriado é para quem não viu, privilegiados fomos nós que vimos o Ayrton na pista. Agora, que isso desperte essa fagulha, como eu disse, para as pessoas que não viram, essa nova geração, passados 30 anos do falecimento do Ayrton, que a gente celebre o que ele fez de melhor na pista, o que de melhor ele fez como ser humano, o que ele trouxe de essencialmente humano, porque ele também foi um cara de falhas, e isso é essência do humano. A gente trouxe aqui essa discussão para dizer isso, que a gente não fique só preso a uma série de Netflix, que os limites possam ser abertos, como o próprio Ayrton buscava limites. A gente pode fazer esse tipo de paralelo. Espero que quem tenha acompanhado até aqui tenha gostado. A gente pede encarecidamente que deixe o like, assine as notificações do nosso canal. A gente tem crescido aí semana a semana, de pouquinho em pouquinho, porque a gente gosta do que faz, a gente é entusiasta, a gente traz toda essa discussão de maneira aprofundada, com muita paixão. Gente, esse é o GP Total. Grande abraço a todos. Até a próxima.